te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus e conosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo de 52 a 59. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus diz: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não terás a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos caminhando nesse capítulo 6 de João há alguns dias, meditando profundamente sobre a Eucaristia, esse Deus que dá-se como alimento. Como compreender esse grande mistério da Eucaristia, como compreender essa presença viva de Jesus na Eucaristia, se não nos convertermos. A palavra de hoje, ela vem falar aqui no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, sobre esse processo da conversão de Saulo. E talvez seja a mais comentada, a mais experimentada, a mais vivenciada, né, de conversão, se nós dizermos dentro das Sagradas Escrituras, foi a conversão de São Paulo. Quando nós falamos de conversão, nós vamos lembrar desse acontecimento do Ato dos Apóstolos aqui no capítulo 9.
aonde Saulo, nós vimos aqui nos dias anteriores, até ontem mesmo, falando, né, da perseguição de Saulo ao povo, que ele tinha carta de autorização para entrar nas casas, para prender as pessoas. Era uma devastação. E ele teve até influência, né, muito grande com a morte de Estevão, que também vimos nesses dias anteriores. Mas Saulo, ele encontra com Jesus. Ele faz esse encontro com Jesus. Por isso, entender que o que é Eucaristia, precisamos nos converter. Então, São Paulo vivia nas trevas. Por isso, quando ele encontra a luz que é Jesus, ele fica cego. Não é assim que acontece conosco, né? Qual a luz mais forte? O sol. Se nós olhar para o sol, nós não vamos conseguir, porque é uma luz muito forte. Assim aconteceu com São Paulo. Quando ele viu a luz, que é o próprio Jesus Cristo, ele ficou cego. E aí todo aquele processo, né, de Ananias, de Deus que fala com Ananias, que vai ao encontro de Saulo para que ele possa recuperar suas vistas, e ali acontece um grande milagre, e Saulo é batizado. Então é isso que nós precisamos entender bem, amados. Quando nós nos convertemos, nós entramos nessa luz que é o próprio Jesus Cristo. Por isso, então, a comunhão, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, esse comungar Jesus, eu preciso de compreender quem ele é, a sua luz que me encoraja, mesmo sabendo que na nossa vida teremos perseguições por falar de Jesus Cristo no mundo que muitas vezes vive nas trevas, porque todo aquele que vive nas trevas não conhece a luz, essa luz que é o próprio Jesus Cristo. Então a liturgia hoje nos apresenta essa conversão de São Paulo, aquele que era um perseguidor ferrenho de Jesus, do povo cristão. Quer dizer, olha que coisa, ele perseguia o cristão. E o próprio Cristo, mesmo sabendo que ele era um perseguidor, sabia que se ele conhecesse o próprio Jesus, ele mudaria, se transformaria. Então, assim, amados, somos muitas pessoas que vivem ainda nas trevas do pecado, que precisa conhecer a luz, levar esse grande choque que é chamado de conversão, porque aí esse Espírito de Cristo ressuscitado, ele habita em nós. Então, quando nós falamos de Jesus, aquele pão vivo que desceu do céu, ele desceu do céu para manifestar, para realizar, para mostrar a sua divindade. E quando nós percebemos a divindade de Cristo, nós nos convertemos, mudamos de vida e invertemos todo o nosso processo. De vez de pecador, agora então é aquele que vive nesse espírito de santidade, porque encontrou-se com Jesus, o Salvador, aquele que tudo pode. Ao encontrar com Jesus, nós encontramos a nossa própria vida. Então, quem come desse pão viverá eternamente. Os nossos pais no passado comeram o maná, mas eles morreram. Agora, quem comunga verdadeiramente com Jesus, esse então vai se alimentar para sempre. Por isso Jesus diz que aquele que comunga com ele não terá mais fome e nem sede. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial, aquele que se encontra enfermo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
instante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.